Olá, meus amigos, vamos dando continuidade na terceira parte da nossa aula, ou terceira aula do dia, como bem entenderem. Vamos mais adiante, estamos falando da Lei 8.112, mais precisamente do processo administrativo disciplinar. E na nossa última aula nós vimos o quê? Nós falamos sobre o relatório final. Nós falamos que o relatório final ele vai resumir tudo o que aconteceu no processo de investigação, tá? Vai trazer provas, vai trazer testemunhos, ele vai dizer se fulano, no entender do relatório da comissão, é culpado ou é inocente, tá? Ele vai dizer mais que fulano transgrediu tal artigo, cometeu tal crime, vai mais adiante ainda, tá? Ele vai dizer que existe tal atenuante ou que existe tal majorante, certo? Mas nós vimos que tudo isso juntos não é um julgamento. Isso é só o relatório final. E que a partir daí isso vai para as mãos da autoridade que instaurou o processo e essa autoridade vai julgar o processo, tá? Então, agora a gente vai ver algumas considerações a respeito exatamente desse julgamento. Legal? Vamos lá. Do julgamento. O prazo para julgamento pela autoridade julgadora é de 20 dias, contado do recebimento do processo. Ponto 1. Primeiro prazo que a gente tem que lembrar a respeito de julgamento. Prazo para julgamento, 20 dias a partir do recebimento do processo. Sempre que as provas prévias em um processo administrativo disciplinar, cai muito a questão de prazo. Então vamos ficar ligados nisso. 20 dias a partir do recebimento do processo. Mais adiante. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, então será encaminhada à autoridade competente que decidirá em igual prazo. Gente, como assim, Flávio? Agora você me enlouqueceu, bicho. O cara foi lá, certo? Ele é a autoridade ali, ele é o servidor responsável, tá? Que iniciou o processo, a comissão fez todos os trâmites ali de interrogatório e tudo mais, mandou um relatório final para ele não pode julgar? Não necessariamente. Se por algum acaso o relatório final indicou que, por exemplo, o crime, o ilícito cometido por aquele servidor público requer uma pena de demissão, quem pode demitir é o presidente da República. Certo? É óbvio que o presidente da República não vai ler o processo administrativo disciplinar e tudo mais. Mas não é o chefe da seção, do departamento, tá? da agência, quem vai bater o martelo. Tá? Então, existem muitas coisas, nós já vimos qual autoridade em aulas anteriores, volta lá atrás, dá uma olhadinha, qual autoridade pode medir que pena, dá uma olhada nisso, tá bom? Vamos mais adiante. Se a penalidade prevista for de demissão ou cassação de aposentadoria, a imposição da pena cabe ao presidente da República, aos presidentes das casas do Poder Legislativo e dos tribunais federais e ao procurador da República, falando exatamente o que a gente falou, tá? Só que agora detalhando, tá? Quem pode demitir? Eu falei do presidente da República, mas obviamente a gente já viu isso em aulas anteriores, não é só o presidente da República, os presidentes das casas e o procurador-geral. Tá? Um exemplo de demissão. Então, se o chefe do departamento recebeu o relatório final e o relatório final diz que o funcionário Joãozinho cometeu um crime de improbidade administrativa que, diante da lei de improbidade, requer a demissão dele aí ao bem do serviço público. Ele pode demitir? Não, não pode. Ele vai ver ali a linha dele, se ele é do Poder Executivo, se ele é do Poder Legislativo, se ele é do Poder Judiciário, se ele está ligado dentro da hierarquia do Ministério Público, tá? E aí essa autoridade é quem vai bater o carimbo, tá? Rabiscar para mandar o nego embora. Só isso. Ele não vai, obviamente, que o presidente da República, o presidente do Congresso, o presidente do Supremo não vai estudar o processo administrativo e disciplinar. Imagina-se que essa comissão, que essa autoridade já tenha feito isso. Mas, obviamente, ele vai ter que ser orientado de forma correta para poder finalizar aí com a imposição da pena. Bacana? Mais adiante. Se a comissão reconhecer a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrante contrária à prova dos autos. Duas questões. O cara, nossa querida autoridade que instaurou o processo, não pode
determinar todas as penas, mas ele pode inocentar, independente do caso. Mas caso ele olhe lá o relatório final, certo? Nossos amigos da comissão, por algum motivo que ninguém entende, falou, olha, funcionário Joãozinho é inocente. Mas você olha as provas, você olha ali os depoimentos, é claro, é flagrante que ele não é inocente. Tá? Então, essa autoridade pode, nesse caso, não inocentá-lo. Tá bom? Mais adiante. Se verificar a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará sua nulidade total ou parcial e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. É simples. O que a gente acabou de falar? A comissão inocentou nosso amigo Joãozinho, servidor público, que cometeu um ato de improbidade administrativa gravíssimo. Certo? Ele vai fazer o que, a autoridade? Ele simplesmente cancela isso, anula um ato de nulidade desse relatório, constitui uma nova comissão para ter uma nova instrução desse processo administrativo. Legal? Mais adiante. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Essa é batata para pegar a gente no dia do concurso. Tá? Tá fora do prazo. Já o examinador te monta uma historinha triste de um julgamento totalmente fora do prazo e lá na alternativa A tá lá, gera nulidade do processo. Sabe, você faz assim, ó. A. Dançou. Não gera nulidade do processo. Legal? Lembrem-se disso. Se a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal, ficando transladado na repartição. Pessoal, simples. Se aquele ato de improbidade, se o que o funcionário Joãozinho cometeu, além de um ilícito administrativo, for um crime, tá? A autoridade responsável encaminha isso para a autoridade competente para julgar a parte penal, criminal desse processo. Tá legal? Gente, estourando o nosso tempo. Vamos ficar por aqui hoje. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa. Faz tempo que a gente não grava aula. Como vocês viram, eu tô meio fora de forma. Perdi um pouquinho do traquejo. Fiquei aí praticamente 10 dias parado, sem conversar, sem estudarmos juntos. Então, peço desculpas por não estar aí não ter tido uma fluência tão boa hoje como a gente teve em outras aulas. Agradeço demais a participação de vocês. Continuem me mandando e-mail, entrem no Orkut, entrem na nossa comunidade, tá? Tem muita gente pedindo que vê as aulas só pelo YouTube, pede o endereço do nosso blog. É http://concursos e concursos para todos.blogspot.com. O e-mail é concursosparatodos@gmail.com. Me adicionem no Orkut, entrem na nossa comunidade, mandem sinal de fumaça, carta. Abraço. Fui.